O que Flávio Bolsonaro tem a apresentar para o eleitor? Quais são as principais vertentes? Economia. Eu queria que o senhor passasse um pouco sobre plano, projeto de país, caso o senhor consiga se eleger. Bom, Rodolfo, mais uma vez boa noite a todo mundo. Obrigado aí pela sua pergunta. A minha candidatura também é um pouco de uma candidatura de protesto, né, por tudo que o Brasil, né, vem passando, né, pela perseguição que foi feita com o maior líder da direita nas Américas, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, alguém que, sem dúvida alguma, não merecia estar na situação que se encontra, condenado a 27 anos de cadeia sem ter feito absolutamente nada, mas ele foi alvo dessa grande farsa que já foi montada para tentar enterrar um movimento que ele iniciou, e a minha candidatura vem nessa esteira de exatamente mostrar que esse movimento não vai ter fim. Podem tentar calar Bolsonaro, censurar Bolsonaro, torturar Bolsonaro, até matar Bolsonaro, mas esse sentimento que ele despertou na nossa população de patriotismo, de que é possível fazer a coisa correta dentro de um governo federal, que as coisas podem se resolver pela política, é alguém que se mostrou mais resiliente do que qualquer outra figura pública que eu já vi na minha vida. Então, em função disso, em função de eu ser advogado, eu ser empresário, de eu estar há 24 anos na vida pública, são 4 mandatos de deputado, 1 mandato como senador da República pelo meu amado Rio de Janeiro, sendo 4 deles participando diretamente das decisões que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tomava, então fazendo parte de toda a articulação política. Então eu me sinto completamente preparado para essa missão e o momento acabou surgindo para que viesse, né, o nome Flávio Bolsonaro na cabeça de chapa. E é por uma razão muito simples, Rodolfo. Eu também sou uma pessoa que estou indignada. Eu estou há 24 anos na política, eu quero fazer mais. Eu entendo quando quem está nos assistindo fala assim, a política é tudo igual, não vai mudar nada. Não vai mudar. A gente tem que levantar a cabeça, o Brasil tem jeito. Mas só que do jeito que está tudo errado, está tudo de pernas para o ar. Quem é trabalhador, quem é inocente, quem paga suas contas em dia, está preso em casa. E os ladrões estão soltos na rua governando esse país. O Brasil vive uma crise moral generalizada e que vem sendo cada vez mais exposta, Rodolfo, com o que a gente está vendo das investigações do INSS, do Banco Master, mostrando as entranhas do poder, o envolvimento das pessoas que deviam estar acima de qualquer suspeita no Supremo Tribunal Federal. E nada acontece, a impunidade, ela virou uma epidemia generalizada. É um câncer que tomou conta do Brasil. Então, o trabalhador que está nos assistindo olha para cima, olha o mau exemplo que eu tenho de cima. Como é que as coisas vão mudar se um ministro do Supremo é flagrado e nada acontece com ele? Como é que as coisas vão mudar se eu estou vendo na presidência da República alguém que, mais uma vez, está trazendo corrupção e incompetência generalizada em todas as áreas do seu governo? Então, a minha candidatura é de protesto, de indignação, e por ser uma pessoa muito vinculada, a minha vida pública sempre foi muito voltada para a segurança pública, eu acho que é um problema que está atingindo a todos nós. Eu não vou mais abaixar a cabeça, Rodolfo, para a gente continuar andando na rua com medo de ter um celular roubado, tomar pistola na cabeça no sinal de trânsito. Você que é trabalhador está me assistindo. Em quantas parcelas você comprou o seu celular? 6, 10, 12 parcelas? Para chegar um vagabundo, apontar uma arma para sua cabeça e levar sua vida embora, porque o celular hoje é a nossa vida. Está ali as fotos da nossa família, os vídeos de momentos importantes que passamos, tá o aplicativo do banco, está o nosso e-mail, está tudo ali para chegar um marginal, tomar o seu celular. Isso quando ele olhar para sua cara, olha, você usa óculos, você é muito bonitinho, você tem cara de playboy, eu vou te dar um tiro na cara. Mas qual seria, por exemplo, na segurança pública as propostas? Vou chegar lá, já vai aqui a primeira. Por que o atual governo fala? Não, ele justifica que você não pode prender alguém por causa de um roubo de celular. Não, comigo vai ficar preso. Eu vou quadruplicar a pena mínima para furto de celular ou receptação. Então a pena mínima vai ser de 8 anos para vagabundo que rouba, que assalta por causa do celular. E quando ficar preso, e vai ficar preso, vai trabalhar. Vai trabalhar para pagar a sua estadia, para dar valor ao dinheiro de um trabalhador suado. Trabalhador que rala pra caramba para comprar um celular, ele vai trabalhar dentro da cadeia para dar valor ao trabalho, para saber quanto é que custa você conquistar as coisas na sua vida. Então, essa indignação na sociedade é o que a gente vai fazer. Eu lancei um Brasil Sem Medo, com 12 medidas iniciais, mais urgentes, entre elas essa, de você manter presos ladrões de celulares. Mas, senador, é claro que o combate ao crime é uma coisa muito mais complexa, né? Sim. Temos aí problemas estruturais claros, né? Qual é a sua estratégia? Qual o seu plano de combate ao crime, considerando que é preciso que se integrem todas as forças contra o crime e que haja uma coordenação nacional sem que os estados percam autonomia?
Esse é o grande desafio. Sim, qual concordo. o seu projeto? O projeto com um presidente da República que deu norte para um Congresso Nacional que endureça a legislação penal, como nós já começamos a fazer, entrou em vigor a lei antifacção. Nós já conseguimos, pela mudança na legislação, a partir da sua entrada em vigor, que foi em fevereiro desse ano, Mitri, a audiência de custódia, que era um grande problema, a porta giratória de marginais que eram presos, iam para a audiência de custódia, eram soltos, às vezes no mesmo dia, voltavam a cometer crimes. A gente colocou lá agora um requisito para o juiz, na hora de decidir se vai conceder liberdade provisória ou se vai deixar aquele marginal preso em flagrante, ele vai ser mantido preso, ele vai levar em consideração a habitualidade criminosa desse marginal. Então, se ele for um ladrão quanto mais de celular, o juiz vai ter condições de mantê-lo preso. Nós estamos mudando a legislação para que os marginais mais perigosos possam passar quase a pena integralmente preso, cumprindo aquela punição a qual ele foi condenado. Nós estamos criando uma tipificação de pertencimento à organização criminosa. Então, um integrante do Comando Vermelho, ou do PCC aqui em São Paulo, ou de milícias, principalmente os seus líderes, eles vão ser submetidos a penas que podem chegar a mais de 80 anos de cadeia. O simples fato de pertencerem a uma organização criminosa que tem uma rotina, um script, um modus operandi, é domínio de território, mete barricada para a polícia não entrar, para a ambulância não entrar, para o iFood não entrar, para a entrega da Shein e da Shopee não ser entregue na casa da pessoa que mora numa comunidade que é dominada por esses marginais. Isso quando eles não expulsam as pessoas de casa, como eu vi lá em Vila Velha, lá no Ceará, junto com o deputado André Fernandes, uma cidade fantasma. Isso quando nós não assistimos os vídeos, Adriana, de mulheres que na hora que esses narcoterroristas expulsam uma família de casa e ainda falam assim, a sua filha fica porque a partir de agora ela é minha. Então a gente não pode mais baixar a cabeça para isso. Então assim, tem que ter o combate firme com a legislação penal muito mais forte. Eu vou construir mais de meio milhão de novas vagas em presídios para que exista a possibilidade de ficarem presos cumprindo a legislação de execução penal, ao contrário da atual política de desencarceramento. Porque, não tem vaga em presídio, então vamos soltar. Então tem que ter essa parte de repressão, a gente tem que dar mais autonomia, né, para que as forças de segurança possam atuar, a legislação mudando para que os marginais perigosos, principalmente, possam ficar mais tempo presos. Nós temos que fazer acordos de cooperação internacional para fazer asfixia financeira dessas organizações criminosas, né, que lavam dinheiro, inclusive fora do Brasil. E aí a gente tem que voltar para a parte aí de tecnologia, de infraestrutura, de proteção das nossas fronteiras. Isso a gente está falando quando o marginal já começou, já entrou para a vida do crime. E é óbvio que tem aquela parte que nós vamos disputar para que a nossa garotada não seja aliciada para a vida do crime. Senador, o senhor citou as mulheres aí na sua resposta. Quero perguntar também sobre política, sobre outros programas, outras ideias do senhor, mas já vou então aproveitar esse gancho para falar sobre o combate à violência contra a mulher. Nas pesquisas eleitorais, o senhor tem uma rejeição do eleitorado feminino maior do que o seu concorrente, o presidente Lula. Segundo pesquisa recente do Datafolha, o senhor tem 10 pontos de desvantagem no eleitorado feminino em relação ao presidente Lula. A que o senhor atribui essa rejeição do eleitorado feminino ao seu nome e qual é a sua proposta para, de fato, combater violência contra a mulher? Adriana, eu acho que a questão não é rejeição, é desconhecimento. E aí eu acredito que a gente tem que melhorar a nossa forma de se comunicar com o público feminino. Porque as pautas que a maioria das mulheres defendem são as pautas de direita. Então, você que é a mãe que está me assistindo, que não gosta do Bolsonaro, você quer que seu filho seja drogado? Você quer um traficante vendendo cocaína, maconha na porta, crack na porta do colégio do seu filho para aliciar o seu filho para o mundo das drogas? Então, o governo atual, ele defende liberação de drogas. Mas sobre violência contra a mulher, ele defende o tratamento, né? Ele defende que as pessoas sejam tratadas, os viciados não sejam punidos. Então como é que uma mulher está escolhendo um candidato do atual governo, sabendo que ele pode, com a sua política implementada, viciar o filho dessa mãe? E esse é um ponto. Você está se sentindo protegida, as mulheres que estão me assistindo, estão se sentindo protegidas? O Brasil, durante o atual governo, foi ano após ano, Adriana, de recorde de assassinato de mulheres. Isso desde mais o começo... uma vez, mais uma crescente, sem desde parar. 2015. Durante o governo do presidente Bolsonaro, inclusive tinha que registrar no Guinness Book, foi a maior operação já feita na história do Brasil para cumprimento de mandados de prisão de agressores de mulheres. Foi uma mobilização nacional com milhares de policiais mobilizados, a estrutura toda do Judiciário, o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos. E a sua deram proposta? exemplo. A proposta que a gente vai fazer, como eu estou vendo acontecer aqui em São Paulo, por exemplo. Isso vai estar no nosso plano de governo. Adriana, como é que funciona? Porque tem aquelas mulheres que sequer conseguem denunciar, registrar uma denúncia porque tem medo. Então a gente vai criar uma grande plataforma, vai estar ao alcance de todos os brasileiros. O governo brasileiro vai estar na palma da mão de todos os brasileiros. A gente vai garantir, né, que todos os brasileiros possam se conectar
possam ser incluídos, possam ter acesso a esse programa para uma mulher que não tenha condições, tenha medo de ir, por exemplo, a uma delegacia registrar que está sendo violentada, está sofrendo agressão, está tomando cacetada dentro de casa de um covarde, ela vai poder fazer pelo celular de forma anônima. Aquelas mulheres que já conseguiram registrar a agressão, eu estou me referindo àqueles caras que a gente também assiste com tristeza no coração, Adriana, uma mulher que é encurralada dentro de um elevador e toma porrada de um covarde sem parar, esse cara tem que ficar preso. Para essas mulheres, como é que a gente vai fazer? É possível fazer como acontece aqui em São Paulo. Você faz o georreferenciamento, tanto da mulher agredida, da mulher que tem que ser protegida pela localização do seu telefone, e a tornozeleira eletrônica do agressor também com georreferenciamento. Com isso, a polícia consegue monitorar em tempo real numa tela quando o marginal, quando esse agressor covarde vai chegar perto da mulher. Imediatamente vai uma viatura para proteger a mulher e vai uma viatura em direção a esse marginal. Então são medidas como essa que fizeram despencar a taxa de agressões de mulheres aqui no estado de São Paulo, e nós vamos aplicar isso para o Brasil inteiro. É só uma das formas como a gente pode proteger as mulheres, porque elas precisam ser protegidas, sem falar que a gente vai ter as casas das mulheres fisicamente e também no celular, porque muitas mulheres, Adriana, elas acabam se submetendo por necessidade a conviver junto do mesmo teto que um agressor. Por quê? Por questão financeira. A gente tem que garantir autonomia financeira para que essas mulheres possam ter a segurança que vão conseguir sair desse ambiente que ela vive de agressão, de exposição à sua própria vida, vão ter aonde ficar, aí vai ter o acolhimento da Casa da Mulher e vai ter toda uma esteira de programas de serviço oferecidos a essas mulheres para que ela possa se qualificar, ela possa abrir a própria empresa, ela possa buscar um espaço no mercado de trabalho para ter a sua autonomia financeira. Senador, quando eu escuto o senhor falar, e o senhor falou bastante de segurança, até porque o senhor, a partir da pergunta do Rodolfo, que terminou a sua proposta para economia, por exemplo, o senhor foi para a segurança. E a gente está falando de segurança, que é uma agenda de governador, basicamente é uma agenda de governador. Hoje, as investigações e o roubo de celular e boa parte desses crimes, e os governadores têm um grande desafio nisso, eles não conseguem ser sequer investigados. Não conseguem investigar. 80%, 90% dos crimes não são investigados. Não há investigação, não há inquérito, não há denúncia, não chega na justiça. Então, se lá aguardar uma pena de 180 anos ou perpétua ou pena de morte, não vai fazer nenhuma diferença, porque a gente não consegue investigar. Isso é um problema da Polícia Civil, não é um problema do governo federal. Vários dos programas que o senhor falou, se não tiver, como disse o Mitre, uma coordenação e uma ação direta e objetiva dos governadores, não vai funcionar. Na esfera federal, tem uma série de desafios no campo de segurança e eu gostaria que o senhor falasse quais são os principais desafios, porque quando o senhor fala em aumento de pena, é uma penada que o senhor dá, mandando uma proposta de alteração no Código Penal e passou a ser um assunto do Congresso que o senhor tem que dirigir. Mas e as ações do Poder Executivo? Porque isso é alteração na legislação. E as ações do Poder Executivo que o senhor pode adotar na esfera federal para fazer essa transformação? Fronteiras, por exemplo. Os fuzis não brotam no Rio de Janeiro do nada, eles naturalmente passam por alguma fronteira e pelas divisas. Quais são as ações do governo federal? Porque eu entendi aqui, o senhor falou muita coisa na esfera estadual. Não, na verdade, você acabou respondendo para mim, né? O que eu ia falar, é claro que é um problema federal. Como é que os fuzis que não são fabricados no Brasil chegam até as favelas, até os locais onde esses narcotraficantes impõem seu domínio territorial? É a falta de fiscalização. Um presidente da República, ele dita ali o ritmo e o que é prioridade para ser aprovado no Congresso Nacional. Então, eu, como presidente da República, a pauta segurança pública será uma prioridade, sim, do Congresso Nacional. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Nós aprovamos mais de 80 projetos de lei que precisam de celeridade na Câmara. E celeridade o governo pode dar. O presidente da República, com o presidente do Senado e da Câmara que estejam alinhados com ele, pode dar celeridade a esses projetos para endurecer a lei penal. E aí é o que eu falo, é um problema federal mais do que tudo, Oineg. Por quê? Porque quando você não tem uma legislação boa, fica esse retrabalho da polícia, prende, o judiciário solta. A gente está falando de roubo de celular. A grande maioria é prisão em flagrante. É prisão em flagrante, não tem nem que ter investigação profunda. Então foi preso em flagrante, roubando o celular, está aqui a mulher que foi assaltada, está ali configurado. Não tem que ter uma grande investigação profunda, quebrar sigilo, investigar, não. E são os crimes que estão no nosso dia a dia. Se a gente não combater os crimes menores, que estão afligindo a população, os crimes maiores é que a sensação de impunidade vai ser uma coisa sem controle nenhum. Então, como presidente da República, além do que eu já falei aqui, de ampliar a quantidade de vagas em presídios, em dobrar de 5 para 10 presídios federais para isolar e manter presos incomunicáveis, sem direito à saidinha, sem direito à visita íntima, os cabeças dessas organizações narcoterroristas. Fronteira. Como é que o Fronteiras, o governo atual, acabou de cortar 4,2 bilhões de reais das Forças Armadas? Onde é que teve que cortar?
na fiscalização que o Exército exercia sobre algumas fronteiras, em especial na região amazônica. Então, olha como é que se um governo federal der prioridade para a segurança pública, você consegue ampliar, você consegue investir em tecnologia, você consegue, né, fazer um monitoramento de grandes áreas via satélite, via drones, via veículos aéreos não tripulados, para você combater as drogas que entram pela via aérea no nosso território. A semana retrasada, eu estava aqui no Porto de Santos. Porto de Santos é uma área federal. E é o segundo porto que mais exporta cocaína no mundo. Outro recorde triste para o nosso Brasil. Como é que a gente vai combater isso? Vamos lá, colocar uma força-tarefa. A Marinha vai fiscalizar, tem poder de polícia para fiscalizar dentro dos portos. A aeronáutica vai ser utilizada para combater também o tráfico de drogas e armas nos aeroportos. O Exército tem que monitorar melhor as nossas fronteiras. Os batalhões de fronteira que tem nas polícias estaduais podem ser incentivados pelo governo federal para que façam um combate como acontece em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, assim, tem várias medidas que podem ser feitas, se tiver boa vontade, né, e for uma prioridade para o governo federal o investimento em segurança pública. Então, já vou me comprometer também em dobrar o orçamento da segurança pública na União já no primeiro ano de governo. Então, nós vamos chegar a cifras que vão poder colocar em prática tudo isso que eu falei para você aqui, né? Chile. Senador, uma questão que eu acho que está no coração dessa campanha, que certamente esteve no coração da campanha em 22, mas volta de novo agora em 26. Né? A gente escuta muita gente no mercado, no famoso mercado, né? No meio da economia especialmente, dizendo o seguinte: olha, o projeto econômico do Flávio, ou que foi também o projeto econômico do governo anterior, do Paulo Guedes, estava excelente. Concordo com o marco do saneamento básico, concordo com a autonomia do Banco Central, concordo com o ajuste que foi feito, o teto de gastos, concordo com a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, tudo ok. Mas tem um problema chamado democracia. Recentemente nós tivemos uma entrevista do Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, onde ele disse basicamente isso. Ele disse: olha, havia uma política econômica liberal, um comandante da política econômica liberal, mas eu votei no Lula porque havia um problema democrático. Né? Sem entrar aqui, eu não vou fazer o juízo, mas eu queria lhe ouvir, eu acho que é importante lhe ouvir assim, o que o senhor diria exatamente para essas pessoas sobre o tema democrático? Esse tema continua tanto na pauta hoje como esteve em 2022, como é que o senhor responderia para essas pessoas? Eu acho que eles tinham que refazer aquela carta para a democracia e reconhecer que o verdadeiro perigo para a democracia é o atual governo. Podiam pedir desculpas, inclusive, em bloco, ao presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi uma ameaça para a nossa democracia. Me aponte um ato, Chile, do presidente Bolsonaro fora da Constituição, um descumprimento de decisão judicial. Ele tinha um jeito dele de falar, né, reagia às agressões, às provocações que ele sofria. Aí você pode questionar se reagia certo, se reagia errado, mas era uma pessoa indignada, que sabia que estava ali se dedicando para fazer a coisa certa e era perseguido o tempo inteiro, com interferências dentro do Poder Executivo. Eu vou lembrar só uma que eu tenho certeza que todos aqui na mesa que estão nos assistindo também vão lembrar. Com apenas 1 ano e 4 meses de governo do presidente Bolsonaro, foi aquela canetada do Alexandre de Moraes para impedir que o chefe da Polícia Federal, que é uma atribuição exclusiva, competência exclusiva do presidente da República, indicar quem vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Quando ele indica o delegado Ramagem, e numa canetada, o Alexandre de Moraes impede um presidente da República, recém-eleito, né, 1 ano e 4 meses de governo, de indicar alguém para a sua estrutura da Polícia Federal. Você veja, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha esse tipo de atrito. E eu sempre busquei, Chile, fazer esse bom relacionamento, esse meio de campo institucional. Eu buscava ministro do Supremo ou do Legislativo. Eu fazia muito essa interlocução para falar que, olha, você não tem que se preocupar com o Bolsonaro, não é ameaça nada, não é porque ele é militar. Isso foi desde a eleição de 2018, tentaram criar essa falsa narrativa, essa impressão de que pelo fato de ele ser militar, ele daria um golpe militar. Então ele é o símbolo de que não há democracia nesse país. Em nenhuma Constituição, Chile, da história da nossa República, um preso foi proibido de se manifestar, de escrever carta. Nelson Mandela escrevia cartas dentro da prisão. Antônio Gramsci, na Itália, de Mussolini, podia escrever carta. Sabe qual foi o único momento da história do Brasil recente em que alguém não podia se manifestar politicamente? No AI-5. Então, hoje o Brasil está tendo práticas nessa suposta democracia que são referentes, são marcas, são carimbos de ditaduras. Mas, senador, só para colocar uma coisa, óbvio que o senhor pode contra-argumentar. Segundo o que foi apurado e que terminou com todo o processo, inclusive com
falas atribuídas a um dos superiores de uma das forças, houve sim uma tentativa de ruptura. O senhor pode negar. E eu queria lhe perguntar também na sequência o seguinte, na esteira da pergunta do Chile, quando o senhor vai, como teve agora o encontro com os embaixadores, e volta a discutir a questão das urnas eletrônicas, falar sobre as urnas eletrônicas, inclusive com a informação que depois foi ali negada pelo TSE, o senhor não volta a trazer um pouco essa discussão que vai um pouco nessa questão da nossa democracia? E 2, não é também politicamente um ato que o senhor precisa nesse momento atrair gente de centro, que confia nas urnas? Não é também politicamente um passo aí que é perigoso e que pode ser ruim politicamente atrás dos votos nessa eleição? Rodolfo, eu estou preocupado com o voto. Como eu aprendi com o presidente Bolsonaro, eu vou falar a verdade, o que eu penso. Quem concordar comigo, ok. Quem não concordar, tem outras opções aí, né, e vão ser felizes. Agora, você que está me assistindo aí, você tem alguém que não gosta de você? Alguém que é seu inimigo declarado? Você já imaginou você ser julgado por essa pessoa? Você acha que você vai ter um julgamento justo? O que aconteceu com o presidente Bolsonaro, Rodolfo? Foi uma farsa. Todo mundo já sabia qual era o resultado final do processo antes mesmo dele começar. Vamos lembrar, ele foi julgado por Alexandre de Moraes, alguém que perseguiu ele durante todo o governo. Ele foi condenado por Flávio Dino, alguém que já falou publicamente que o Bolsonaro era o demônio na terra, alguém que tem uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Esse é um impedimento objetivo na Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro supremo. Ele cometeu um crime de responsabilidade que ensejaria o seu próprio impeachment, mas estava lá julgando ou condenando o presidente Bolsonaro. O outro que participou da farsa, Cristiano Zanin, até ontem era advogado pessoal do Lula, amigo de vida. Você acha que isso foi um julgamento? Não, isso foi um linchamento. Eles deram um verniz de que havia algum respeito à legislação, inventaram provas, desconsideraram as provas desse processo, Rodolfo, absolvem o Bolsonaro. O Mauro Cid, você vai lembrar, fala assim, nunca foi tratado de golpe com o presidente Bolsonaro, mas aí essa parte desconsidera. Alguém que foi condenado por organização criminosa armada, sem que uma arma fosse apreendida no 8 de janeiro. Alguém que foi condenado por depredação de patrimônio público, sem estar presente em Brasília, o cara estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso ser condenado por depredar, por quebrar esse copo, se eu estou a 10 mil quilômetros de distância? É por Wi-Fi que eu depredei o patrimônio público, foi por Wi-Fi que eu quebrei esse copo. Então, assim, é óbvio que foi uma farsa, ele está lá, encarcerado por 27 anos. Mas e urna? A justiça vai ser feita. E urna? Só queria ouvir de urna, Mitre, só de urna. É exatamente o que eu queria perguntar. Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo, voltou a esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Eu coloquei em dúvida, Mitre? Do jeito que o senhor falou... Vamos relembrar, vamos lá. Vamos lembrar. Vamos lá. Então, vocês vejam... Olha, se o senhor agora refizer essa declaração e deixar mais claro... Não vou refazer, vou falar o que eu penso sobre isso. Isso, então vamos ouvir, porque a gente não está no canal livre. A questão é, o senhor confia na urna? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? Esse assunto é proibido de falar. Não, ele deve falar. Nós estamos pedindo que o senhor fale. Não, se eu falar, eu vou ser classificado como alguém que, estou contra a democracia. Não, depende do que o senhor falar. E agora o senhor está falando, então vamos ouvir. Vou falar assim, eu que grande parte da população brasileira também pensa sobre isso. Por que é que a Microsoft, Chile, gasta 20 bilhões por ano com cibersegurança? Por que quantos bancos gastam com a segurança para que os seus sistemas eletrônicos não sejam invadidos? O que eu sempre pedi, e foi o que o Bolsonaro sempre pediu, foi mais segurança e transparência. Mais nada além disso. E nessa reunião que eu tive, eu apenas estava relatando o que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos, porque lá está tendo um debate sobre isso. Eu só relatei que lá estava acontecendo esse debate. O que eu pedi, Mitre? Façam como sempre fizeram. Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. Virou essa confusão. Mas o senhor aceita formalmente, e o senhor vai declarar isso aqui, o resultado das urnas? Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras, e eu tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. Porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022. Quando nós perguntamos, sugerimos que havia, olha, pode investigar isso aqui que eu estou com a suspeita, TSE, você como principal investigado, para a gente tirar a dúvida. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de 22 milhões. Mas, senador, o problema é que a informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Entre agora no site smartmatic.com. Digita no Google, smartmatic.com. Tem a declaração da própria empresa que está público na internet. Eu posso ter
falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo Segundo do sistema o TSE, eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Treinamento de pessoal, deram orientações. Eu não estou assim, pode usar o sistema que quiser. Qual a dificuldade? Se a tecnologia avança, se até quem comete crimes vai aprimorando as suas técnicas para roubar os outros, para invadir sistemas, eu só estou cobrando que o TSE imponha mais camadas de segurança e transparência. Eu não estou falando contra as urnas. É um negócio assim que não dá nem para... É difícil até de explicar como é que me questiona eu cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca Senador, que eu estou contra as urnas. O senhor pede não tem mais lógica. segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Elegeu várias vezes, por isso que eu falo que eu vou aceitar. Eu vou aceitar, eu vou concorrer com essas regras. Questão, vou concorrer com essas confiar ou regras. não. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produziu a urna é a Positivo, que é uma empresa de Curitiba. E as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça Brasileira. Eu acabei de falar que essa parte eu me equivoquei. Tá? Não foi que produziu, mas ela participou do processo. Senador. O que eu estou pedindo apenas, Dmitry, é isso. Qual a dificuldade de você botar a camada de segurança e você dar mais transparente? Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve? Dos votos que o Tarcísio obteve? Dos votos que o Romeu Zema obteve? Dos votos que Jorginho Mello obteve? Não, com certeza esses votos eu tive. Sim. E o senhor... Agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Sim, mas qual o problema? Mas o senhor aceita o resultado das Já falei urnas. aqui de novo, Bito. Claro que eu vou aceitar, já aceitei uma vez, vou aceitar de novo. Claro. Vou concorrer com essas regras, porque eu tenho certeza que no voto a gente vai ver essa eleição, que o povo não aguenta mais para Deixa o Chile aqui. Dois pontos rápidos, tem muito ponto, né? Tem muita uma que me impressionou muito nas últimas semanas agora foi a negativa do governo brasileiro de aceitar, de conceder o visto para 2 representantes oficiais americanos, né? Que exatamente vinham tratar de sistema eleitoral, liberdade de expressão, liberdade religiosa, urnas, etc. Se o senhor for presidente da República, o argumento era o seguinte, nós desconfiamos dessas pessoas, né? O governo Trump não é nosso amigo e tal. Vamos lá, o senhor é presidente da República, vem observadores de um governo eventualmente não tão amigo, não aliado ou não alinhado, terão transparência? Lógico. Será aceito o visto? Chile, você faz a pergunta crucial. Por que nega? Aí o que passa a impressão, Eneg? Passa a impressão que está escondendo alguma coisa. Para que isso? Será que é só para criar esse factoide, para eu ter que ficar aqui falando sobre urna eletrônica? Para eu ter que me posicionar a favor ou contra? Qual o problema de assim, podia vir em qualquer país do mundo. Quer abrir, olha aqui, está aberto aqui, olha aqui. Pode investigar, é seguro. Né? Se você tiver colaboração para fazer, estou aceitando. Mas eu tenho minha segunda que eu ia fazer nesse bloco. O senhor acha que foi um erro? Eu sei que é difícil responder assim, mas eu acho que é importante para passar limpo algumas coisas no Brasil, né? O senhor acha que foi um erro o ex-presidente Bolsonaro não ter feito a transição até o final, ter entregado a faixa, né, ter estado lá naquela cerimônia? Tem certas liturgias na democracia, né? O senhor, como é que o senhor se posicionaria? O senhor às vezes se apresenta como um Bolsonaro mais moderado, não é? Faria diferente? Tomou teve um vacina, erro ali? Vamos lá, teve algum erro nessa condição? O senhor faria diferente? Olha, a transição do governo Bolsonaro para o atual governo é a maior prova de que ele nunca tentou dar golpe. Uma transição pacífica. Pergunta aos ministros que assumiram se tiveram alguma dificuldade com os ministros do presidente Bolsonaro para passar as informações, fazer a transição para o trabalho do próximo governo eleito. O presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, indicados por Lula dentro do seu governo ainda. O presidente Bolsonaro desmobilizou uma manifestação de caminhoneiros que estava sendo preparada para bloquear rodovias. Ele falava assim, não façam isso, não é o nosso método, a direita não faz assim, esse é método da esquerda. No dia 29 de dezembro de 2022, Bolsonaro faz outra live para dizer de novo, não tem tudo ou nada. A vida continua depois de 1º de janeiro. Não podemos depredar patrimônio público, como a esquerda faz, a gente não é desse jeito. Então, essa foi uma transição pacífica. Agora, se coloca no lugar dele. Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022?